Tá melhor agora, gente, a minha comunicação? Professora, fala um negocinho aí qualquer. Eu acho que o áudio tá... O áudio tá meio... Não, melhorou. Aqui a internet é melhor, imagino que esteja melhor, mas vamos lá. Então, a gente estava falando da composição, da estrutura do glomérulo, né? E aqui eu queria começar a falar da barreira de filtração. Então, aqui é a luz do capilar glomerular, onde passa o sangue, e aqui a membrana basal glomerular vai passar para o espaço de Bowman aqui, e esse espaço de Bowman seria o filtrado glomerular, certo? Lâmina densa, lâmina rara e o espaço de células. O filtrado é por esse espaço de glomerular. Aí a gente tem filtrado glomerular, certo? Tudo fisiológico. Lembrando que esse endotélio capilar, ele é um endotélio fenestrado. Olha as fenestras aqui, por onde passa esse filtrado, ok? Muito bom. Tudo certo, doutor? Alô? Professora, o áudio tá bem ruim de novo. Professora, tá ouvindo? Alô, professora? Oi, gente. Tá difícil, né? Estão me ouvindo? Estamos sim. Agora Teve um melhorou. momento que Tá bem. tava bem travando, mas agora melhorou. É danado. Vamos lá, vamos continuar. Aí fica ruim falar assim, né? Sempre fala assim, continuar. Então, vejam só, a gente vai falar de síndrome nefrítica primeiro, certo? Síndrome nefrítica é uma inflamação, é um processo inflamatório agudo, e nessa inflamação, o que é que eu tenho? Eu tenho um infiltrado de células. E com esse infiltrado de células, eu vou ter uma perda da superfície de filtração. E vai reduzir a excreção dos líquidos, dos pequenos solutos, e vai fazer o quadro de síndrome nefrítica. Alguém está tendo raciocínio aí do que pode acontecer quando eu tenho uma perda abrupta da superfície de filtração? Do ponto de Como vista de professora? restrição clínica. Oi. Alteração A senhora pode da repetir? pressão. Oi? É porque o áudio está travando ainda. A senhora perguntou se a redução da filtração é feito? Isso. Ah, vai ter Eu hipertensão, vou aumenta a trocar pressão. eu vou trocar de internet para ver se melhora. Me dá 2 segundos, porque não dá para ficar assim. E agora, estão me ouvindo? Sim, professora. Oi, pessoal. Oi, estamos ouvindo. Eu acho que agora piorou. Acho que na outra estava melhor. Melhor. Ai, Jesus, que coisa chata. Não é, ficou bem. E agora? Você perdeu a conexão. Agora a gente está escutando. Bom, eu vou deixar nessa, porque não é assim, está muito ruim hoje aqui. Mas, enfim.
Vamos lá. Então, gente, eu estava perguntando o que é que vocês imaginam que acontece quando a gente tem esse processo inflamatório lá naquela superfície de filtração, né? O que é que vocês imaginam? Qual a repercussão disso? Porque se a gente entende isso, a gente já consegue, aí fica tudo mais fácil para eu compreender a doença. Se reduz a filtração, aumenta o acúmulo de líquido. Se aumenta o acúmulo de líquido, vai provocar edema. E feito os meninos falaram aí, Marisa e Gustavo, também vai ter aumento da pressão arterial. Arrasou, né? Então, veja que, assim, é basicamente isso o que acontece na síndrome nefrítica, tá certo? Então, vamos seguir. Eu acho que essa linha de entendimento já foi. Olha só, gente, aqui do lado esquerdo, normal, eu tenho esse glomérulo normal Ô, aqui. Aqui, ó. Olha professora, a luz do capilar glomerular, a luz, como que fica essa filtração? E olha quando eu tenho um infiltrado celular, como fica, certo? Então, isso acontece na síndrome nefrítica. Tudo bem? tudo bem? Tá conseguindo escutar? Tá travando, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas parece que quando a senhora maximiza que coloca em tela cheia para apresentar o slide, parece que piora. Se a senhora tentar apresentar ele só naquele sem ser em formato tela cheia, a gente ainda consegue ver, eu acho que pode melhorar. Vamos tentar? Vamos. Assim, tá bom? Pronto, assim tá bom. Agora dá para escutar bem direitinho o que a senhora fala. É verdade, é verdade, é verdade. Pronto. Então, vamos lá. Vocês vão me olhando e me ouvindo e acompanhando aqui. Olha só, gente, o glomérulo normal, como que é uma filtração dessa? Olha aqui a luz do capilar glomerular, bem bonitinho ali dentro, ok? E olha quando eu tenho o infiltrado celular da síndrome nefrítica. Então, diminuiu a superfície de filtração, ok? Bom, como é que acontece isso? Como é que acontece a síndrome nefrítica da criança? Quando eu falo síndrome nefrítica em pediatria, eu posso jogar minhas pérolas e apostar que eu estou diante de uma glomerulonefrite pós-estreptocócica. Agora, eu não estou falando mais de síndrome, eu estou falando de etiologia, né? Glomerulonefrite pós-estreptocócica, quadro clínico de síndrome nefrítica. Ok. E o que é essa glomerulonefrite pós-estreptocócica? Eu tenho uma doença estreptocócica e aquele estreptococcus tem algumas estruturas nefritogênicas de imunogenicidade que vai fazer um imunocomplexo naquela região que vai fazer o processo inflamatório. Então, essa reação inflamatória, ela vai ativar complemento, ela vai fazer essa infiltração celular, vai ativar os fatores de coagulação, produz linfocina e por aí vai. Ou seja, um processo inflamatório. Um processo inflamatório decorrente de antígenos nefritogênicos do estreptococcus. Tudo bem? Tudo bem, tá bem melhor agora. Olha, pronto, ótimo. Então, eu tenho o quadro clínico de síndrome nefrítica, porque houve uma imunogenicidade de alguma parte da bactéria, chamou a formação de imunocomplexo, essa formação desse imunocomplexo desencadeou uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória chamou célula, infiltrado celular, com toda a ativação de complemento e tudo isso, e reduziu a superfície de filtração glomerular. Dito isso, o que é que acontece do ponto de vista clínico, né? Aqui vocês estão vendo que depois a glomerulonefrite pós-estreptocócica ela acontece depois de uma estreptococcía, seja ela uma escarlatina, um impetigo, uma amidalite, até uma pneumonia. Os mais frequentes são a amidalite e o impetigo, que vão fazer síndrome nefrítica. Streptococcus beta-hemolítico do grupo A
de Lancefield, que é o mais comum na pediatria. Tudo bem, meu povo? Tudo certo. Joia, eu vou perguntando porque para saber se a gente está ok. Olha só, então, quem são esses antígenos estreptocócicos? Milhões, né? Vários. E esses antígenos estreptocócicos, dependendo de onde isso foi estudado, uns ou mais, outros menos. Então, a gente tem alguns antígenos, por exemplo, a literatura atual fala muito do anti-DNAs, tá certo? Que são antígenos de superfície dos estreptococos que vão fazer desencadear esse processo inflamatório. Muito bom. A gente falou que tem redução da superfície de filtração glomerular e, a partir daí, vai haver uma dificuldade na filtração glomerular e vocês mesmos falaram que vai ter um aumento da volemia e esse aumento da volemia vai ser responsável pelo edema e pela hipertensão. Perfeito. Ok? Diminui o coeficiente de filtração glomerular, aumenta a retenção de água e sal, e isso é chamado de teoria do overflow, que vai ser responsável pela clínica de edema e hipertensão nesses pacientes. Tá bom, tá ruim, tá mais ou menos? Como é que tá aí, gente? Tá muito Porque bom, aqui eu não fico professora. olhando a cara de vocês. Eu quero saber se está todo mundo entendendo. Dúvidas podem parar. Certo? Componente sindrômico da síndrome nefrítica: edema, hipertensão, hematúria macroscópica, e micro também, ou micro, né? E oligoanúria. O edema dá para entender? Sim, já falamos. A hipertensão dá para entender? Sim, já falamos. A oligonúria dá para entender? Sim. A superfície de filtração glomerular está ruim. Como é que eu tenho muita diurese? Não tem. E a hematúria, gente? Por que será? Por que será a hematúria? Por conta do dano no glomérulo, e o sangue consegue passar. Pois é, né? O processo inflamatório, será que não determinou algumas microlesões que façam isso, né? Seria por aí o caminho? Acho que pode ser. Por aí, né? Perfeito. Então, quando a gente tem a clínica de síndrome nefrítica, uma criança que aparece com história de edema, com história de urina escura, cor de Coca-Cola, porque normalmente eles falam exatamente isso, sem nenhuma apologia ao refrigerante, mas é assim que a gente ouve. A criança que acordou inchada, está inchada 2, 3 dias, a urina está escura, você vai fazer o exame físico, a pressão está elevada, opa, e está urinando pouco. Oligúria, hematúria, hipertensão e edema. 4 características da síndrome nefrítica. Hipóteses diagnósticas. E aí, mais ainda, uma história de amidalite há 2 semanas atrás. Uma história de impetigo há 3 semanas atrás. Opa, está casando bem bonitinho. Tá certo? Então, minha hipótese diagnóstica é síndrome nefrítica, sindrômica. A minha hipótese etiológica é uma síndrome nefrítica pós-estreptocócica, que é a mais comum de longe na pediatria, e eu vou solicitar os exames. Vamos lá, eu peço um sumário de urina. Esse sumário de urina vai ter hematúria, vai ter cilindros hemáticos, leucocitúria e pode ter proteinúria. Olha só, muita gente vê sumário de urina com hematúria e leucocitúria e vai falar o quê? Que é infecção urinária. Cuidado, nem sempre é assim. Esses cilindros hemáticos, quando eles aparecem, eles querem dizer uma coisa bem importante para a gente. Presença de cilindro hemático. O que é que pode ser? O que é que tem a ver isso? Quem quer me ajudar? Cilindro hemático, gente. Estão me escutando? Sim, acho que a gente só não sabe mesmo, professora. Tá, tranquilo. Não, eu só perguntei porque às vezes eu caio. Oi? Não sei se é aquele caso que a hemácia precisa se contorcer um pouco
Ela é deformada um pouco. Ah, meninos, vocês sabem muita coisa. Veja, a gente falou que a presença de hematúria na síndrome nefrítica é possível que seja por conta de pequenas lesões na barreira de filtração, decorrente do processo inflamatório, foi isso que eu falei? E aí você está dizendo que parece que para ela passar lá para o filtrado glomerular e, em última análise, aparecer na urina, não é um caminho tão fácil. Então, essa passagem da hemácia pelo glomérulo, pela barreira de filtração, e quando ela chega no túbulo renal, estamos falando tudo lá em cima, né, gente? Dentro do rim. Essa hemácia no túbulo renal se junta com uma proteína que faz o revestimento desse túbulo. Alguém lembra o nome dessa proteína? Hans Hoffmann. Nossa Senhora, meu Deus do céu, tá bom demais. Então, ela se junta com essa proteína e vai formar o cilindro, certo? Cilindro hemático é muito característico, muito importante a minha avaliação para diferenciar uma hematúria. E aqui eu já vou avançar falando de dismorfismo eritrocitário, que é o que vocês acabaram de falar. A hemácia passa pela barreira, pela membrana, meu Deus do céu, pela barreira de filtração glomerular, e ela toma uma forma diferente. E quando eu vejo essa hemácia com uma forma diferente, no meu achado lá do exame de urina, o final, né? Eu vou chamar isso de dismorfismo eritrocitário. Então, presta atenção, na hematúria glomerular, que é típica da síndrome nefrítica, eu vou ter dismorfismo eritrocitário e eu tenho também presença de cilindros hemáticos. Uma hematúria que não é glomerular não é para ter isso aí, certo? Isso é importante para a gente saber se eu realmente estou diante de um quadro de hematúria que vem lá do glomérulo, que é uma glomerulopatia. Função renal, ureia e creatinina. Como será que está a função renal desse paciente? Pensando lá no que a gente explicou da filtração glomerular. Deve estar alterada, não? Alterada, né? Não é muito, não chega a fazer um quadro franco de insuficiência renal, mas sim, eu tenho uma filtração glomerular comprometida, eu tenho sim comprometimento de ureia e creatinina. Não me surpreendo se eu tiver um discreto aumento dessas substâncias. Sódio, potássio e bicarbonato. Como que está o sódio, como que está o potássio? O sódio, lembrando que o sódio corporal total, ele é o mesmo, e eu aumentei a quantidade de água por conta do edema. Como é que está o sódio sérico? Dê a dica. Reduzido. Baixo, né? Então, eu posso ter hiponatremia, que é uma hiponatremia dilucional, por conta do edema. O potássio sérico, se eu não estou filtrando o potássio adequadamente, eu posso ter uma hipercalemia. E posso ter também uma acidose metabólica, ou seja, o bicarbonato está um pouco mais baixo, certo? Preciso fazer biópsia renal. Nesse contexto todo que a gente está conversando, criança, 7 anos de idade, que é a faixa etária que acomete mais ou menos, que chegou com história de edema, de hipertensão, de oligúria, que tem hematúria, que eu solicitei sumário de urina, tem cilindro hemático, tem hemácia dismórfica, sódio e potássio alterado, né? Preciso de biópsia? Não. Eu só vou biopsiar em situações que eu tenha alguma história, uma evolução ruim, ok? Mas, via de regra, eu não vou biopsiar. Hematúria glomerular, gente. Quem está fazendo a avaliação da hemácia está vendo lá, codócito. Olha essa hemácia aqui, é uma hemácia em alvo. E isso é uma característica de hematúria glomerular. Outra característica, olha isso aqui, essa hemácia com essas espículas, que eu chamo isso de acantócito. Então, quando eu tiver codócito e acantócito no esfregaço lá do sumário de urina, um abraço. Mais de 50% disso eu vou chamar de hematúria glomerular.
Hematúria glomerular é uma hematúria que vem lá de cima do glomérulo. Eu descarto um monte de outras causas de hematúria. Ok? Tudo bem? E o cilindro hemático, que a gente já falou, que vai ser a hemácia juntamente com a proteína de Thames-Hoffmann, que vai formar esse cilindro, que também é visível no sumário de urina. Dúvidas? Por enquanto, não. Perguntas? Tudo Acho ok. que não. Ok. Vamos tratar essa criança? Como é que vocês acham que a gente vai tratar essa criança? Como é o tratamento? Sem colar aqui do que tem aqui no negócio. Deixa eu botar mais para baixo, para ninguém ficar colando. Pronto. Como é que vocês acham que vai ser o tratamento? Tá fácil. Se a gente entendeu do ponto de vista fisiopatológico, o que é que eu preciso? Vamos lá. Vai ter que resolver a inflamação do glomérulo, não? Vai ter que resolver a inflamação do glomérulo. Boa. E aí? Eu sei que diurético não é indicado, se eu não me engano. Se a gente for parar para pensar no que houve do ponto de vista fisiopatológico, o edema e a hipertensão, o que seria uma medida bem legal para a gente fazer nesse caso? Para pelo menos essa coisa não piorar. Quem quer? Quem Alterar se a arrisca? dieta, Oi? alterar a dieta do paciente. Desculpa, eu não te entendi. O que da Al- dieta? Alterar a dieta, Alterar de que forma? O que é que a gente faz na dieta? diminuir sal, Diminui sal. essas coisas. Tirou o sal, já está já tá bom, né? Já é uma boa coisa. O que mais? Vejam, se eu tenho um edema, que ele é por hipervolemia, e o mecanismo da hipertensão é o que nesse caso? Por que que esse paciente faz hipertensão? Vocês já falaram, eu estou só revisando. Não é aumento da pressão hidrostática, não? Aumento da pressão hidrostática, ponto. Teoria do overflow, ok? Eu tenho muita água, não é verdade? E essa água aumentou a volemia e passou para o intestício e fez o edema. Diurético? Diurético, restrição de sal, restrição de água. Com isso, eu vou melhorar o edema e eu vou melhorar a hipertensão. Tudo bem? Arrasou. Certo. Agora, alguém falou aí que a gente precisa melhorar o processo inflamatório. E é um pensamento adequado. Só que a gente não vai usar anti-inflamatório nem hormonal, nem não hormonal nesse caso. Por quê? Porque essa doença é autolimitada. O risco-benefício de se utilizar um anti-inflamatório qualquer é maior o risco do que o benefício. Mesmo o corticoide, que é uma coisa que a gente logo pensa. Se eu fizer corticoide, esse processo inflamatório melhora. Não, a gente não usa corticoide na síndrome nefrítica, certo, gente? A gente vai fazer medidas de restrição hídrica, restrição de sal, diurético, tá? Medidas outras não medicamentosas. Como é que eu sei, como é que eu consigo controlar essa criança, saber se está melhor, pior ou igual? Peso, aferição de pressão arterial, né? Todos os dias eu vou lá pesar essa criança. E aferir pressão e ver se o xixi melhorou. Porque se eu estou dizendo que é autolimitada, quanto tempo ela volta a urinar normal? 72 horas ela já volta a urinar. Essa oligoanúria é coisa de 2, 3 dias. Depois ela já começa a melhorar e depois de uma semana o débito urinário já deve estar restabelecido, certo? Ok, deixa eu voltar lá para a coisa que eu tirei para vocês não ficarem vendo. Então, vamos lá. Olha só. Peso diário, medir diurese, controle de pressão. Esse repouso relativo é balela, porque a criança não faz. A criança só faz repouso quando ela está muito ruim.
Aí ela mesma faz, mas se não, não adianta. Enfim, restrição de água e sal. E essa restrição é uma restrição valendo. Eu vou dar 400 ml por metro quadrado de superfície corpórea de água. Posso sim usar um diurético, e o diurético é um diurético de alça, que é potente. Se eu estou dizendo que a glomerulonefrite ela é consequência da estreptococcia, será que eu preciso fazer penicilina para essa criança ou eritromicina, aqueles alérgicos à penicilina? Se não tiver tratado adequadamente a amidalite com penicilina, sim, eu preciso usar a penicilina agora, ainda que não tenha mais infecção, porque eu preciso debelar de uma vez por todas, diminuir o risco do portador são. Se por acaso as medidas de água e sal não melhorarem a hipertensão, ou se for uma hipertensão muito grave, sim, eu posso usar antihipertensivo. Qual é o antihipertensivo que eu vou usar? Não devo usar inibidor da ECA, nem bloqueador de receptor nessa situação, porque vai diminuir ainda mais o ritmo de filtração. Mas, seguindo as regras de tratamento de hipertensão habitual, por exemplo, um bloqueador de canal de cálcio está de bom tamanho. Isso se a restrição hídrica e o diurético já não melhoraram. E a diálise só se a criança estiver muito ruim, insuficiência renal, uma hipervolemia que eu não controlo, uma hipertensão que eu não controlo, pode ser que eu precise fazer diálise naquela criança. Mas, via de regra, o tratamento é esse. E a base é restrição hídrica e restrição de sal, diurético, ponto. Tudo bem? Ok. Boa. Dúvidas, meninas e meninos, de síndrome nefrítica, que eu acho que a gente já vai passar para a síndrome nefrótica. Não, nefrítica ainda, as complicações. Olha só, o que vocês acham que pode ser complicação de síndrome nefrítica? No contexto que a gente está conversando. Deixa eu pegar minha água, vocês vão pensando, eu já venho perguntar. Espera só um pouquinho. Me ajuda aí nas complicações. O que é que vocês acham? Eu só consegui pensar em insuficiência renal e talvez acidose metabólica, mas mesmo assim. Ótimo, né? Imagina que aquela lesão foi tão importante que a filtração glomerular ficou muito comprometida. Pode evoluir para insuficiência renal. Grande gol. Tá, quem é o próximo, a próxima ou o próximo artilheiro aí? O que é que uma pessoa, um ser humano, uma pessoa, que tem um excesso de água, o que é que pode acontecer? Imagina que a criancinha encharcou. Professora, pode chegar no nível de congestão pulmonar? Claro, edema agudo de pulmão, né? E mais ainda do que o edema agudo de pulmão, que outra coisa que pode acontecer? Congestão circulatória, né? Então, é basicamente isso, gente. E outra coisa, encefalopatia hipertensiva, certo? Ó aqui, ó. Pressão arterial, não conseguimos controlar, deu muito sintoma, fez um quadro de hipertensão de encefalopatia. Congestão circulatória, com quadro de insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. E a uremia, que é justamente a insuficiência renal, onde as toxinas urêmicas vão ficar muito elevadas e pode ser que eu precise de diálise. Fechou. Beleza? Ok. E como eu disse a vocês, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que é o protótipo de síndrome nefrítica na infância, muita gente confunde as duas coisas. Síndrome nefrítica, gente, é diagnóstico sindrômico. Pode sim ter outras etiologias, ok? Mas, quando a gente fala de síndrome nefrítica em criança,
A grande maioria das vezes a gente está falando de glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, que é aquele processo inflamatório após uma estreptococcia. Ponto final. Esta síndrome nefrítica pós-estreptocócica, consequência da estreptococcia, glomerulonefrite pós-estreptocócica, ela, via de regra, ela é autolimitada, se resolve sozinha. E eu só vou fazer biópsia renal se eu tiver uma evolução desfavorável. 72 horas, criança não urinou, uma semana continua sem urinar, está ficando toxemiada, está com encefalopatia hipertensiva, com congestão circulatória, que não teve muito jeito, preciso melhorar essa diurese dela, pode ser que eu precise saber o que está acontecendo ali, ok? Tudo certo? Tudo, professora, tudo certinho. Pronto. Alguém quer fazer um review aí da síndrome nefrítica, do que falamos, só para a gente fechar e passar para a síndrome nefrótica? Quem se candidata? Só fazer uma revisão do que a gente falou. Os pontos cardeais. O que marcou? Eu acho que a gente pode falar do infiltrado glomerular, e com isso, com o processo de inflamação, vai diminuir a filtração, que vai aumentar o volume circulante, que vai causar edema e hipertensão. O que mais? Quem quer seguir? Tá ótimo. Um quadro antecipado por uma infecção por estreptococcus do grupo A, e tem uma proteína que mimetiza proteínas do próprio corpo, no caso da criança, que ataca os glomérulos. Um antígeno, né? Proteína Isso. seria um antígeno, tá? Uma substância antigênica, beleza. Pode seguir. É isso, que ataca os glomérulos e a inflamação provoca, a inflamação gera uma infiltração que segue com hematúria, Perfeito. com oligúria. Perfeito. Daí a criança tem edema, hipertensão, hematúria e oligúria. Eu faço o diagnóstico clínico e daí peço os exames. Quais são as características dos exames, gente? O que chama atenção para vocês do que a gente conversou de exame? Creatina e ureia alta. E no sumário de urina? Cilindros hemáticos. Que vai refletir presença de hematúria glomerular, né? Cilindro hemático, codócito e acantócito, que seria a hematúria glomerular, característico dessa situação. Joia? E daí, qual é a base do meu tratamento? Me livrar desse grande volume que está sendo retido. Não vou trabalhar no processo inflamatório, porque ele é autolimitado, mas eu vou tentar controlar a hipertensão e controlar o edema às custas de restrição de sal e de água, se preciso for diurético, se a pressão arterial estiver muito elevada, antihipertensivo, evitar inibidor da ECA, bloqueador de receptor, não preciso fazer biópsia e a resolução é boa. Um beijo e um abraço. Podemos? Sim, sim. Vamos embora, Boa. professora. Vamos embora. Respira, né, meu povo? Então, vou falar de síndrome nefrótica. Vejam só, na síndrome nefrítica, a gente falou que a gente tinha edema, hipertensão, hematúria e oliganúria. Não foi isso? Ótimo. E na síndrome nefrótica, qual é o cartão postal da síndrome nefrótica? É um edema. Só que o edema da síndrome nefrótica, ele é em forma de anasarca. Um edema pesadão. O que é característico na síndrome nefrótica? O cartão postal da síndrome nefrótica, proteinúria maciça, proteinúria de níveis nefróticos, que a gente chama. Olha só, gente, mecanismo do edema na síndrome nefrítica, vocês já pegaram lá.
E na síndrome nefrótica, que eu tenho proteinúria, guarda aí que a gente chega lá. Além disso, eu tenho hipoglicemia e a pressão arterial, via de regra, na síndrome nefrótica é normal. Diferente, vamos embora. Vejam só. Aqui a gente tem, digamos que aqui, vocês estão vendo o meu mouse passeando aqui. Aqui A gente não a está vendo, não, professora. Socorro, e agora? Porque aqui não faz apresentação de slide, eu não consigo colocar o mouse. Vocês estão vendo a imagem que eu estou mostrando? Eu, pelo menos, não estou vendo, não. Para mim não está aparecendo também não. Aqui ainda está o Também. comparativo. Agora sim. Agora Não. apareceu. Aí a voz vai cortar, vocês me avisam que eu volto, certo? Deixa eu pôr meu ponteiro de laser, que é aqui, que é o bom. Olha só, aqui é a luz do capilar glomerular, tudo bem? Da luz do capilar glomerular, o filtrado glomerular vai passar pela barreira de filtração. Lembram que a gente comentou? Aham. Beleza. Aqui, junto ao endotélio, eu tenho o glicocálix. Esse glicocálix é uma substância que ela é eletronegativa. Ela está recoberta de carga negativa, ok? E o filtrado glomerular passando de forma virtual entre as fenestras do endotélio, que eu mostrei lá no começo, a membrana basal glomerular, lâmina rara interna, lâmina densa, lâmina rara externa, os podócitos, as células podocitárias, e aqui, ó, essas duas tirinhas, que é o diafragma. Esse diafragma é igual a um zíper. Olha o zíper da calça. Ele não fica entrelaçado. Então, gente, para que esse filtrado glomerular ocorra de uma forma bem bacana, eu preciso que essa estrutura podocitária ela esteja íntegra. Toda a célula podocitária e esse zíper aqui, que vai deixar passar o filtrado glomerular tranquilo. Senhoras e senhores, qual a característica do filtrado glomerular com relação ao plasma? Lá na fisiologia, lembra? Estão me ouvindo? Será Estamos que... sim. Ah, tá. Então, qual é a característica do filtrado glomerular? Com relação ao plasma. Ele é hipotônico? O que é que não tem no filtrado glomerular que tem no plasma? Proteína. Glicose. Não. Proteína, né? Proteína. A barreira de filtração glomerular não é para passar proteína. Certo? Ok. E a gente falou que síndrome nefrótica é uma situação de proteinúria e uma proteinúria maciça. Proteinúria nefrótica. Parece que quando essa passagem aqui tem alguma coisa que está deixando passar proteína. Ai, 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 ui, 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 que delícia. Então, gente, a albumina, ela é carregada com que carga? Negativa. Negativa. E como é aqui? É carregado negativo. Perfeito? Então, quando eu vou para esse espaço virtual aqui, do plasma para virar filtrado glomerular, vai haver uma repulsa de proteína. Então, não deixa passar proteína. Tudo bem? Isso é normal. Só que, o que é que acontece na síndrome nefrótica? Eu tenho uma perda desta barreira de carga. Na síndrome nefrótica da criança. Existem outros motivos que acontece a proteinúria. Aqui, na síndrome nefrótica da criança, via de regra, o que é que acontece? Uma perda da eletronegatividade da membrana basal glomerular. Tudo bem? Sim. Se essa
carga negativa, essa barreira de carga foi lesada, o que é que vai acontecer? Vai deixar passar a substância negativa, que é a proteína. E aí eu vou ter proteinúria. Tá bonito isso? Eu amo. Vamos embora. Por que a criança tem síndrome nefrótica? Síndrome nefrótica em criança, gente, ela normalmente ela é idiopática, primária. Ninguém sabe o que acontece. Existem várias teorias. Uma delas é através de um estímulo imunogênico numa criança que já é susceptível. Então, aquela criança que teve um quadro alérgico, que teve um quadro infeccioso, e aquela imunogenicidade causou essa alteração na membrana basal glomerular e desencadeou o quadro de síndrome nefrótica, desculpa. Algumas outras teorias também falam a favor de um fator de permeabilidade vascular. Algumas crianças teriam algum fator circulante, por exemplo, interleucina 17, entre outras citocinas, que seriam circulantes naquela população de crianças que teria o quadro de síndrome nefrótica. Facilitaria essa permeabilidade da membrana basal. E outros estudos também já mostraram que algumas proteínas da região da célula podostária estão sofrendo mutações, e essas mutações mudam a conformação. Lembram daquele zíper? Lembra daquele podócito que tem que estar bem organizadozinho? Se houver alguma mutação nisso aí, pode desorganizar essa estrutura e deixar passar as proteínas. Olha aqui novamente o endotélio fenestrado, a membrana basal glomerular, a célula podostária e o zíper que eu falei. E olha esse monte de proteína que fica ancorando tudo isso. Se eu tiver mutação em alguma dessas proteínas, essas coisas podem não acontecer do ponto de vista que se esperava, a causar uma alteração nessas células podostárias e passar a proteína do endotélio para o filtrado. Tudo bem? Sim, sim. Vamos embora. Bom, falado da patogênese, qual é o achado na patologia da síndrome nefrótica idiopática da criança, hein, gente? Existem muitas outras lesões histológicas, mas na síndrome nefrótica da criança, a gente chama lesão histológica mínima, que é 80% dos achados das crianças. E sabe qual é a alteração que a gente acha à microscopia óptica? Nenhuma. Lá na microscopia óptica, eu não vou ter alteração. Eu olho o microscópio e eu vejo tudo bonitinho, como se nada tivesse acontecendo. Por isso que é chamado de lesão mínima, certo? Essas crianças, embora a gente esteja falando de patologia, via de regra, elas não precisam realizar biópsia renal para diagnóstico, tá? Que a gente já assume que síndrome nefrótica, criança, é 80% de chance de ser lesão mínima, por isso eu não faço biópsia. Eu só vou fazer biópsia quando não responder bem. Agora, quando eu faço a microscopia eletrônica, olha o que acontece com aquelas interdigitações. Olha o zíper, gente. Isso é microscopia eletrônica de glomérulo normal. Lembram do zíper que eu falei? As interdigitações entre os podócitos. E olha o que acontece na síndrome nefrótica, na glomerulonefrite de lesão mínimas. Há uma fusão desses podócitos. Eles estão totalmente desorganizados, perde a eletronegatividade e deixa passar proteína. É lindo demais. Infelizmente, a gente está online e eu não estou vendo vocês, porque eu adoro ver a carinha de vocês nisso aqui, porque eu fico vibrando. Adoro. Tudo certo, meu povo? Tudo certo, professor. Boa. Vamos embora. Ô, professora, eu acho Pode parar, pode perguntar. Não, acho que agora foi pra gente. Eu acho que tinha travado o slide antes, mas acho que foi agora. Agora foi. Tá. Então, vamos falar do edema na síndrome nefrótica. Olha só, gente, presta atenção. Isso aqui é meio confuso. Quando eu tenho síndrome nefrótica
perda urinária de proteína, muita, maciça. Quando eu tenho uma perda proteica na urina, eu vou ter hipoglicemia. O que foi que aconteceu com a minha pressão oncótica? Caiu. O que é que acontece? Passa água do intravascular para o intestício e faz edema. É igual ao da síndrome nefrítica? 999, né? Então, aqui a gente chama, teoria do underfill, ou seja, do subpreenchimento. Essa criança não é hipertensa. Essa criança está muito mais para fazer uma hipoperfusão renal e fazer uma hipovolemia. Está muito mais para esse cenário do que aquela lá da síndrome nefrítica. Estou errada? Não. Todo mundo entendendo, gente? Quem não estiver entendendo, fala, por favor. Se apresenta. Que aqui o bicho pega. Então, vamos lá, o que é que acontece? Veja só. Proteinúria maciça vai fazer hipoglicemia, vai diminuir a pressão oncótica intravascular. Esse líquido vai sair do intravascular para o extravascular e vai causar edema. Paralelamente a isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma depressão do intravascular. Isso é lindo. O que é que acontece quando eu tenho depressão do intravascular? Resposta do organismo. Inibição do peptídeo atrial natriurético. O que é que o peptídeo atrial natriurético faz, gente? Quem lembra? Ele acho que Aonde ele está e o que é que ele faz? Peptídeo atrial. Parece que ele surgiu lá no átrio, né? Natriurético. O que é que ele faz? A ação dele é excreção de sódio no túbulo distal. Então, se eu tenho depressão do volume intravascular, eu não quero natriurese. Então, vai ter inibição desse peptídeo. Além disso, ativação do sistema nervoso simpático. O que é que o sistema nervoso simpático faz em situação de diminuição do volume intravascular? Vasoconstricção. Ok? Então, eu vou ter ativação do sistema nervoso simpático. Ativação do sistema renina-angiotensina. Mais uma vez, vasoconstricção e retenção de água e sal. E produção do hormônio antidiurético. Não quero perder água. Tudo certo, gente? Sim. Boa. Então, olha, retenção, tudo isso aqui agindo para que haja retenção de sal e água. Então, essas duas coisas são o mecanismo do edema na síndrome nefrótica. Se a criança continua ingerindo sal e ingerindo água, isso aqui vai fazer um ciclo vicioso, tá bom? Então, contribui ainda mais para o edema. Tudo certo? Agora, a gente vai complicar um pouquinho mais. Por quê? A gente falou lá no começo que a maioria das crianças com síndrome nefrótica são normotensas. Lembram daquele slide que eu apresentei lá na frente? Mas algumas crianças, alguma população de crianças, pode ser hipertensa. E aí bagunçou o meu coreto, né? Porque diante desse modelo de mecanismo do edema, não é para ser hipertenso. Aí foi se estudar e viu-se que naquelas crianças que têm uma hipertensão na síndrome nefrótica, não é a regra, eu posso ter um defeito primário na excreção de sódio, ou seja, o peptídeo atrial natriurético, ele não estava funcionando, não vai funcionar, e eu tenho também uma hiperatividade dos canais de sódio lá no túbulo distal, nos quais a reabsorção de sódio se perpetua a despeito de qualquer outra coisa, acaba que faz hipervolemia.
Tudo bem? Então, quando eu estou falando de edema da síndrome frítica lá atrás, eu tenho diminuição da superfície de filtração, aumento da pressão hidrostática, extravasamento, edema. Beleza. Quando eu estou falando de edema da síndrome nefrótica, criança normotensa, a grande maioria, teoria do Underfield, onde eu tenho proteinúria maciça, hipominemia e diminuição da pressão oncótica, extravasamento de água. Essa criança tem tendência à hipovolemia, ativa todos os mecanismos para compensar a hiponatremia, que são eles a inibição do peptídeo natriurético, ativação do sistema nervoso simpático, secreção ativação do sistema renina-angiotensina e secreção de aldosterona, de hormônio tireoidico, ok? Então, isso tudo vai fazer edema. E tem uma fração de crianças com síndrome nefrótica que tem hipertensão, que tem um defeito primário na excreção de sódio e tem hiperatividade dos canais de sódio no túbulo distal. E aí, essa criança está tendo água e sal o tempo inteiro, ok? Tudo bem? Aqui é só repetindo o que eu já falei. Síndrome nefrótica aumenta a absorção de sódio no túbulo distal, resistência ao peptídeo natriurético, expansão do volume intravascular, que vai aumentar a pressão hidrostática, edema. Se essa criança continua comendo água, tomando água e comendo sal, piora ainda mais o edema. Dúvidas? Por enquanto, não. É complexo, mas se a gente entender direitinho, fica bem lindo, né? Estamos tentando. Mas chega lá. Depois vai para o livro, tudo se resolve. Estamos indo, mas qualquer dúvida, vai. Bom, vejam só. A gente falou que criança com síndrome nefrótica é a proteinúria, é o cartão postal. Quais são os principais sinais e sintomas de síndrome nefrótica na criança? Edema. E a mãe vai chegar para você dizendo que a urina está espumosa. Edema e urina espumosa, abre o olho, que pode ser síndrome nefrótica. Como que eu faço o diagnóstico de síndrome nefrótica? O edema, via de regra, é uma anasarca. Olha essa criança como está bem inchada aqui. A proteinúria de níveis nefróticos, quando eu falo proteinúria de nível nefrótico, existe uma categorização, ou seja, maior que 50 miligramas por quilo por dia, maior que 40 miligramas por metro quadrado por hora, ou o que a gente usa muito atualmente é a relação proteína-creatinina acima de 2. Tem hipominemia, menor que 3 gramas por litro, e a pressão arterial costuma ser normal. A gente já tinha falado lá na frente. Mas, como que eu vou fazer o diagnóstico de síndrome nefrótica? Olha só, gente, quanta criança com edema na face. Qual desses será que tem síndrome nefrótica? Dá para saber? Não. Então, a gente tem a recomendação dos guidelines atuais, que eles dizem o seguinte: recomendamos investigar a síndrome nefrótica em todas as crianças com edema gravitacional. Chegou uma criança para você com edema gravitacional, põe síndrome nefrótica no teu rol de hipótese diagnóstica. Tá certo? E olha só, isso não sou eu que estou falando, isso é baseado em evidência e é um grau de recomendação forte, um grau A. Ok? Então, isso a gente não pode deixar de falar, né? Agora, para a síndrome nefrótica, o que é que eu preciso? Eu preciso da proteinúria de nível nefrótico, porque senão eu não posso dar diagnóstico de síndrome nefrótica, e o edema. Teve edema, teve proteinúria nefrótica, fechou o diagnóstico. Eu não preciso da hipominemia. Se ela estiver presente, perfeito. Mas se eu tiver proteinúria nefrótica e edema, fechou a conversa. Tudo bem? Tudo bem. Boa. Como é que eu digo, quais são os exames que eu vou fazer para diagnosticar
a proteinúria nefrótica. Isso é outro ponto importante, tá, gente? Então, hoje em dia, até o Labstix por si só, se ele tiver 3, 4 cruzes de proteinúria, quem já fez Labstix, quem não fez Labstix de vocês aí? Muita gente? Eu acho que eu nunca fiz, não. Então, o Labstix, vocês sabem o que é, né? É um tubinho, uma Aham. que vai fazer uma análise qualitativa da urina. E nesse monte de coloridinho aqui, eu tenho uma dessas professora. faixas que é... Oi? Seu áudio tá começando a travar de novo. Acho que é porque tá em tela Tá. cheia. Pronto, já tirei. Então, essas fitinhas aqui, tem um espaço que é só para a proteinúria. E quando eu tenho, varia do amarelinho até o verde escuro. Quando eu tenho Labstix 3, 4 cruzes na categorização, eu já posso falar que é uma proteinúria nefrótica. Quando eu tenho uma relação proteína-creatinina na amostra de urina maior que 2, eu já posso dizer que é síndrome nefrótica. Quando eu tenho a proteinúria de 24 horas maior que 50 miligramas por quilo ou maior do que 40 miligramas por metro quadrado por dia, eu posso também dizer que a proteinúria é nefrótica. Chegou uma criança no atendimento de urgência com história de edema. Fiz o Labstix, 3, 4 cruzes de proteinúria. Posso dizer que é síndrome nefrótica? Questão de prova, sim ou não? Sim, começa a tratar. Não, manda para casa e volta. Dá um antialérgico porque foi a formiga que mordeu e por aí vai. Mas não é nada disso, a síndrome nefrótica. Tudo bem, meu povo? Boa. Vamos pedir os exames. Sumário de urina vai ter um aspecto espumoso. Os cilindros vão ser cilindros gordurosos ou hialinos, nesse caso. Posso pedir a proteinúria de 24 horas, posso fazer o Labstix ou posso fazer a relação proteína-creatinina, certo? Colesterol e triglicérides estão aumentados. Por que eu tenho aumento de colesterol e triglicérides na síndrome nefrótica? Alguém quer responder essa charada? Se eu não me engano, é porque é a mesma via de produção das proteínas da albumina, eu acho. Arrasou, exatamente. Então, eu tenho proteinúria, eu tenho hipoalbuminemia e o fígado vai tentar produzir mais albumina, mais proteína. O que é que acontece? Eles compartilham a mesma via e aí acaba que aumenta colesterol e triglicéridos, ok? Às vezes, eu preciso, se é uma criança que está com síndrome nefrótica fora de faixa etária, é interessante eu pedir alguns exames para descartar uma síndrome nefrótica secundária. Pode ser secundária a um lúpus, pode ser secundária a uma sífilis, pode ser secundária a outras glomerulopatias que o complemento sérico vai ser baixo, então pode ser que eu precise pedir isso aí. Mas, exame para síndrome nefrótica é sumário de urina, função renal, perfil lipídico e proteínas totais e frações, ou só mesmo albumina, que aí eu faço o diagnóstico. Certo? Sim. Podemos seguir. Quais são as complicações dessa síndrome, dessas crianças com síndrome nefrótica? Que a gente já falou. Imagina, hipovolemia, uma criança com síndrome nefrótica descompensada, hipoalbuminêmica, já com tendência à hipovolemia, começa com quadro de diarreia. Socorro. Presta atenção nessa criança, porque a chance de fazer sintomas mesmo de hipovolemia são bem importantes. A hiperlipidemia, que a gente já falou, na verdade faz parte do processo. Essas crianças com síndrome nefrótica, quando a gente fala de perda proteica, a gente tem que ter em mente que não é só a albumina que vai ser perdida. Eles vão perder microelementos, por exemplo, o ferro, o zinco, eles vão perder fatores do complemento que participam do processo infeccioso e muitos desses elementos vão favorecer nessas crianças o quadro de infecção. Além disso, essas crianças têm, da mesma forma que o fígado vai produzir mais colesterol na tentativa de resgatar a albumina,
também vai produzir mais fibrinogênio, que é lá no fígado. Fatores de coagulação estão mais alterados. Essa hipovolemia somada à produção de fibrinogênio e mais a perda de fatores anticoagulantes contribui para o processo de tromboembolismo. Então, vai haver uma alteração na tríade de Bischoff. Falei grego? Mais ou menos. Quem sabe o que é a tríade de Bischoff? Eu já ouvi falar, agora definir eu não vou saber, não. Alguém sabe? É coagulopatia, turbulência e estase. E o outro fator é Fluxo. dano endotelial, lesão Dano endotelial. endotelial, perfeito. O endotélio, o fluxo e os fatores e o desbalanço dos fatores de coagulação, né? Então, tem que ter um equilíbrio nessas três coisas para poder o fluxo sanguíneo ir tranquilamente. Então, eu quero deixar marcado para vocês que criança com síndrome nefrótica, indivíduos, pacientes com síndrome nefrótica, tem maior chance de tromboembolismo, tá certo? Porque a tríade de Bischoff deles está alterada, seja porque aumentou o fator de coagulação, seja porque tem mais estase, seja porque a viscosidade sanguínea está alterada, porque tem na situação de hipovolemia, de dislipidemia, por tudo isso, tá certo? Ok, Tá povo? bem. Obrigado. Ó, de nada. Tudo certo. Bom, vamos tratar o cidadão, a cidadã. Olha, dieta hipogordurosa se justifica? Sim, né? Dieta hipossódica se justifica porque quanto mais sal, mais água. A gente viu lá no mecanismo do edema. Eu não estou falando de restrição hídrica, né, gente? E adequação proteica. Eu posso restringir proteína para essa criança que já perde tanta proteína? Será que é indicado? Não. Vamos dar uma dieta, não chega a ser hiperproteica, até pode ser, mas na pior das hipóteses, uma adequação proteica à situação dela, ok? Presta atenção nessa dieta do nefrótico, né? Para a gente não errar. Preciso dar diurético para a criança? Sim, Só né? tiver com pressão alta, não? Não, a gente precisa se livrar daquela água, né? Uhum. E aí, o tratamento do edema na síndrome nefrótica, ele é interessante porque eu preciso, antes de eu falar de tratamento de edema, eu preciso saber se aquela criança, o edema daquela criança, segue a linha do underfill, da hipominemia, ou segue a linha da hipertensão e da hipervolemia. Se eu tenho uma hipervolemia, é indiscutível que eu vou usar o diurético para melhorar a volemia. Tudo bem, gente? Concordam comigo? Aham. Agora, e se tem hipominemia e está com o intravascular depletado? Será que é para fazer diurético? Que é o que o colega acabou de falar aí, né? Às vezes, eu preciso, antes de usar o diurético, restabelecer a volemia. Então, em crianças com quadro de hipovolemia refratária, com hipominemia e edema refratário e hipovolêmico, às vezes eu preciso primeiro infundir albumina, uma albumina a 20%, com poder oncótico grande, eu restauro a volemia daquele vaso, que a hora que eu dou um produto com uma pressão oncótica elevada, o que é que eu faço? O líquido volta para dentro do vaso. E agora sim eu uso o diurético e eu vou tratar essa criança. Tudo bem, gente? Sim. Será que tá tudo certo? Sim, professora. Tá tudo Então bem. tá, vamos embora.
que é muita coisa, né? Mas eu tentei resumir ao máximo, fazer de uma forma bem tranquila, e ó, eu já vou ficar por aqui. Vejam só, na síndrome nefrótica idiopática primária da criança, 80% dos casos, lembra o que eu falei ali? Na criança, 80% dos casos de síndrome nefrótica são idiopáticos, lesão histológica, lesão mínima, e neste caso, além do manuseio do edema que a gente está comentando aqui, eu já posso sim iniciar o tratamento que é com corticoide, certo? Que a gente não colocou aqui, mas é assim. Então, a gente já pode tratar com corticoide. Esse tratamento com corticoide nem sempre é o primeiro dia, é o primeiro momento. O primeiro momento é manuseio do edema. Se eu pegar uma criança com síndrome nefrótica, pesar, medir, aferir PA, internar, deixar a dieta hipossódica, hipogordurosa, com proteína, colocar um diurético, não necessariamente um diurético potente como a furosemida, se tiver numa nasarca vai ter que ser. Presta atenção à volemia daquela criança, se ela está com sinais de hipovolemia, hipotensa. Se é uma criança hipotensa e hipovolêmica, eu preciso fazer albumina, restaurar a volemia, e aí sim eu inicio o diurético. Essa criança com hipominemia, via de regra, ela vai mostrar sinais de hemoconcentração. E aí ajuda a gente a definir quem ela é, para tratar. Ok? Dúvidas, meu povo? Muitas. Por enquanto, não. Graças a Deus. Alguém quer fazer um resgate de síndrome nefrótica para a gente? Dessa vez eu não me atrevo, não. Quem vai ser? Quem vai falar? É legal, gente, porque vocês ouviram, à medida que vocês replicam, está construindo aprendizado. Então, vamos voltar lá para o começo da fala. Quem quer? Um vai ajudando o outro, vai, para a gente finalizar. O que é síndrome nefrótica? Estão cansados já, né? Aham. Então, professora, é um quadro marcado pelo edema generalizado, pela perda de proteína maciça, perda maciça de proteínas, que com a queda da tonicidade do sangue vai ter o extravasamento de líquido para o tecido. Aí, então, vai ter uma criança com muita baixa proteína, por isso fazer proteína nela, fazer albumina, controlar o edema generalizado, até por motivo de hipertensão arterial e vai disso. Tá ótimo. Se a gente pensar do ponto de vista da fisiopatológico, da patogenia da doença, que foi que a gente comentou. Por que ocorre síndrome nefrótica? Por causa de proteinúria maciça. Por que acontece a proteinúria? O que é que acontece lá naquele glomérulo? Teremos a lesão endotelial, um dos elementos da tríade de Virchow. Aí seria o tromboembolismo, né? Tem aquela questão da disfunção dos podócitos, né? Que é a desorganização entre eles. E aí acaba ocorrendo extravasamento. Se eu tenho uma desorganização de podócito, o que é que aconteceu do ponto de vista na barreira de filtração? Desorganizou as cargas negativas que repeliam a proteína. Então, eu tenho alteração de barreira de carga, não é isso? Uhum. Alteração de barreira de carga com desorganização de podócito, a fusão desses podócitos, que eu posso ver isso na microscopia eletrônica, tudo isso diminui a eletronegatividade da barreira de filtração e eu deixo para passar proteína, certo? Proteinúria maciça e hipominemia. A resposta à hipominemia vem algumas consequências. Por exemplo, a dislipidemia e os fenômenos tromboembólicos, que são decorrentes também disso aí, né? Essa criança pode ser... Mecanismo do edema, quem quer falar?
A perda muito grande de proteína na urina faz com que a pressão oncótica caia e aí começa a ter extravasamento. Perfeito. E qual é a resposta a essa depressão de volume intravascular? Porque a hora que perdeu... Pode falar. A ativação do sistema renina-angiotensina e a modificação nos canais de sódio, algo assim, que essa parte não eu me perdi Isso aí um pouco. seria do overflow, né? Então, quando eu tenho diminuição da pressão oncótica com hipovolemia, eu vou ativar mecanismo de compensação. O peptídeo atrial natriurético vai ser inibido, né? Sistema nervoso simpático ativado, renina-angiotensina e ADH, certo? Produz hormônio antiurético para não reabsorver água. A outra teoria do overflow, aí sim é um defeito primário nos canais de sódio e no peptídeo atrial natriurético. Certo, gente? Vejam isso direitinho. A referência bibliográfica é o Tratado de Pediatria, está muito bom. Estuda aquilo ali valendo para a gente se dar bem. É muito gostoso. Eu acho que, assim, os pontos cardeais de síndrome nefrítica e nefrótica, a gente conversou aqui, fiz uma coisa bem pautada nos mecanismos, né? Para poder ficar mais palatável. E é muita coisa. Tudo certo? Tudo certo, professora. Muito obrigada. Podemos. Tudo certo, muito agradeço, obrigado. gente. Muito obrigada, Obrigado, viu, pela professor. atenção. Qualquer dúvida que tenha, manda aí que a gente tenta. Obrigado, professora. Valeu, Obrigada, tudo bom. professora. Obrigada